cerca pra filmar a Elba Ramalho, ele ficou quase de cara com ela e não tirou a tampa da filmadora. Essa festa de Palmeiral, assim, profissionalmente, ela te trouxe ela aquilo é um legado, se deixou um legado. Deixou um legado. E ela te trouxe... Na minha história profissional, ela me deu a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu queria colocar em prática. Você sabe fazer manteiga? Sei fazer manteiga também. Pô, se eu soubesse... Sei tocar berrante, aí vai embora. Aí tem um café com manteiga. Café com manteiga, exatamente. Eu acho que tem uma coincidência aí. Olá, e aí gente, como é que é? Tudo bem? Grande abraço, estamos chegando com mais um episódio do podcast Café com Manteiga, hoje quinta-feira, e como toda quinta-feira, nós estamos aqui, né, como diz, na maior alegria. E hoje eu tenho um convidado de primeira. Aliás, os meus convidados são de primeira, não tem nenhum de segunda, né? Aliás, meus convidados são de quinta, na verdade, né? De quinta-feira. De quinta-feira. De quinta-feira. Meu convidado hoje, ele é professor universitário, ele é publicitário, ele é palestrante, é escritor, né? E ele é um bom vendedor também. E pai. E pai de 3. E pai de quantos filhos? De 3. De 3 filhos, né? Ele é o filho do meio de 2 irmãos. Quando eu dei uma olhada no release dele, olhei, deu o que fazer para entender. Eu entendi que ele era meio irmão de 2 irmãos. Eu falei, não. Aí que eu fui ler direito que ele é o filho do meio de 2 irmãos. O Adnan Nogueira, irmão do Aldo e do Alexandre. Tá bom, exatamente, tudo bom, Marquinhos? Obrigado por estar aqui. Muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos a tua vinda aqui, né? Tirar esse tempo para a gente bater esse papo e contar a tua história, que você tem uma história bacana, tanto da tua infância, né? No teu lugarzinho, na tua terra, que eu não sabia que você ia lá até hoje. Eu vou. Gente, que o Adnan, na verdade, ele é de Palmeiral. Palmeiral é município de Botelhos, né? Exato. Fica entre município de Botelhos e entre Botelhos e município de São Paulo, é isso? Ele fica espremidinho ali na divisa, ele fica entre o município de Caconde, o município de Poços e dentro do município de Botelhos. Não confundam com quem nasce em Palmeiral, não é palmeirense, é palmeiralense. Você sabe que eu tava perguntando, é o quê? É palmeiralense, não é palmeirense. Não, olha só, as pessoas fazem maldade. Você sabe que eu tava saindo de casa, eu já pensei, falei, pô, quem nasce em Palmeiral deve ser palmeirense. Devia fazer uma brincadeira. Não pode ser. Tem alguma coisa a ver com o time do Palmeiras, não? Não, melhor não. Então, como é que é? Palmeiralense, me quer? Palmeiralense. Palmeiralense. Pronto. Não sabia. Mas você morou sempre porque você me disse que viveu ali até mais ou menos... eu sou da Gema, exatamente, dos meus, né, irmãos. O único que nasceu lá fui eu e pela parteira, que ela tá firme e forte por aí. Ainda tá aí. Ainda tá aí. Meus pais tiveram essa decisão, falaram assim, não, a gente fica aqui na... Teu pai é o João Nogueira? Isso, João Carlos Nogueira. João Carlos Nogueira. E aí ele exatamente falou assim, não, a gente fica aqui, minha mãe concordou e ficaram e lá fui eu. Aí meu pai ajudou a parteira. O Aldo e o Alexandre já nasceram aqui. Meu irmão mais velho nasceu aqui, o mais novo também nasceu aqui. Você é o do meio, Sou, né? exatamente do meio. Tá. Lógico que quem está assistindo ou nos ouvindo sabe, quando a gente falar da família Nogueira de Palmeiral, todo mundo vai lembrar do João Carlos Nogueira, do Adnan Nogueira e vai lembrar da festa do rodeio de Palmeiral, né? Olha, muito engraçado isso, porque muitas pessoas, né? Alguém falou assim, ele é de Palmeiral, tá bom. Aí passa um pouquinho, eu falei assim, tinha um rodeio lá, era muito legal, eu fui no rodeio, conheci e tal. E eu falei, era do meu pai e eu ajudei a fazer um furacão lá. Mas você sabe que, na verdade, esse rodeio de Palmeiral aí, ele fez Palmeiral desse tamanho, né? Foi. Ele rodou, ele é conhecido... Onde se fala em rodeio, fala em Palmeiral. Assim como fala de Barretos, fala de como é aqui perto de Campinas, como é que chama ali? Jaguariúna e outros mais conhecidos aí. Palmeiral estava na rota também. Né? Marquinho, é uma coisa impressionante, porque né, na minha história pessoal, eu morava em São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo,
E aí meu pai falou assim, eu quero que você volte, eu quero que você faça isso pra mim. O filho pródigo? O filho pródigo. Eu quero que você volte. Eu falei assim, mas eu gostava de São Paulo, gosto de São Paulo, eu fiz faculdade lá. E aí eu falei assim, não sei. Mas aí, acho que ele foi provocando tanto, e eu tava num momento de transição profissional que eu queria... eu trabalhei muito com pesquisa de marketing, muito pesquisa de toda a ordem, e no cliente, eu ia lá, fazia o diagnóstico, a gente fazia pesquisa, os projetos de pesquisa. Tudo relacionado à tua profissão atual. Publicitário. E aí, mas era exatamente o seguinte, o problema do cliente é tal coisa. Então, eu entrava no mundo do cliente, no universo do cliente, só que aí a solução ia para uma agência, a solução o departamento de marketing que implementava. E eu falei, nossa, se fizesse tal coisa com essa pesquisa, olha que legal isso. Você está falando tudo relacionado do que eu estava trabalhando em São Paulo. Rodeio. Não, antes do rodeio. Peraí. Antes do rodeio, senão você também pulando uma etapa muito importante aí, que foi a tua época de Palmeiral, né? Porque você viveu em Palmeiral, né? Sim, na verdade. Olha, até 12 anos eu morava na roça, estudava em Palmeiral, ia a pé, Você fez já até o curso médio, é isso? O curso fundamental eu fiz lá. Da primeira à quarta série, é não, isso? até hoje seria o 9º ano, né? Eu fiz até a 8ª série lá, e aí no ensino médio eu vim para Poços daqui. Então você ficou lá até... 14 anos para 15, quando eu vim para Poços, logo eu fiz 15 anos. Então, porque normalmente os pais... vamos até podemos falar antigamente, né? 1910. Fica tão pesado esse negócio de antigamente, né? Há pouco tempo atrás. O pai da roça falou assim, você tem que trabalhar, né? E você trabalhava na roça? Trabalhava. A gente ajudava meu pai a tirar leite. Tinha lá que a minha função, eu levava o gado até o pasto, ajudava a levar água não sei aonde, a limpar não sei o que lá dos bezerros. Pegava o cavalo, o peito da vaca, eu passava o desinfetante. Então você era auxiliar de retineiro. Eu era. Só que eu não curtia muito, não. Claro que não. Meu irmão curtia mais. Mas olha só, eu ia ajudar meu pai a fazer inseminação, que meu pai fazia inseminação nas vacas, muitas delas. Eu ajudava, a gente chegava, tinha que ser tal hora, a gente chegava e ia lá fazer, ajudava. Eu não sabia disso, porque você tem uma cara de filhinho de papai. Não sabia. É muito engraçado isso, mas meu pai fazia, e assim, algumas coisas eu curtia, eu ia, ajudava a fazer, achava super interessante inseminar a vaca, ficava lá junto e tal, mas eu não curtia tanto igual meu irmão curtia, porque meu irmão era mais... Tanto é que ele é veterinário? Ele é veterinário. É o Alexandre, né? É o Alexandre, ele é veterinário. Não, mas pra mim, fala uma coisa, na roça tem que levantar cedo, né, Edna? Nossa, põe cedo nisso. E aí, assim, pra estudar... E que hora que você levantava, na verdade? Outro dia eu tava pensando nisso, eu acho que era antes das 6, porque a gente meio que tomava café para ir para a escola, porque a gente ia a pé para a escola. Longe? Não, 2,5 km, mas para uma criança, era longe demais. Aí tem a chuva, tinha morro, tinha uma hora que era um morro, tinha frio, tinha poeira, tinha chuva. Essa época que nós estamos vivendo, outono, inverno, esse horário, além de frio, era escuro, não era? Era escuro, então assim, era eu vivi bem pesada. Então você sabe disso. E assim, era dolorido mesmo, de certa maneira, né? E aí... O carganha rachava. Meu irmão era mais velho que eu, que ia comigo para a escola, eu ia com ele para a escola, não ele comigo, né? Porque ele já estava indo. E assim, ele andava muito rápido, eu ia devagar. Então, assim, no começo era aquela coisa, anda logo, não sei o quê, e ia. É bem assim. Ia. Então, mas era... É uma vidinha sofrida, mas que dá saudade, né, Adina? Com certeza. É outra perspectiva, outro tempo, assim... É diferente, mas eu sempre tô lá, por exemplo, esse caminho até a roça, todos os meus filhos vão comigo a pé. Tipo assim, olha... em outra vibe, né? Outra vibe. Amém. Não sabe, né, tirar leite, né? Não. Tomar sabe. Levo lá, vou, tal, não sei o que, mas não. Você tem quantos filhos? 2? 3. 3 filhos? Eu conheci o primeiro, eu conheci a filha. Não, filho, são 3 meninos.
São 3 meninos, né? Eu você conheci conheceu o primeiro. O primeiro eu conheci. É. Já deve estar com o quê? Com uns 27. 27? Mas Eu pensei assim, tá, nos eu 16, denunciando. 17. Falei, será que eu tô Não. chutando muito alto? O do meio tem 19. É que o tempo passa, né, Dinan? A Exatamente. gente esquece. A gente esquece que o Não, tempo aí é. assim, puxa. Ó, Dinan, mas me diga uma coisa. Hoje vocês ainda mantêm essas terras, Sim, esse sim. gado, Meu pai- vocês tinham café também lá e tudo mais. Né? Tem. E aí, assim, a gente, necessariamente, é uma coisa engraçada que o café era do meu avô e o retiro era do meu pai. Então era tipo, você faz a sua parte, eu faço a minha. No sentido que meu avô falou pro meu pai, ó, você tem que ter as tuas coisas, você tem que ter a tua vida, e, né? Mas só que ficava na mesma fazenda e tal. Tá. E assim, meu pai cuidava do leite, cuidava das coisas dele. E assim, a gente até ia pro cafezal às vezes com meu avô e tal, mas a gente não apanhava café. A gente ia pro terreiro de café ajudar às vezes lá, fazer algumas coisas, mas brincar mais. Você sabe que hoje isso daí é mão de obra infantil. Mas olha, eu acho que meu pai e a minha mãe, eles tiveram a preocupação de tipo... a gente tinha que aprender alguma coisa. Sim, claro. Né? Porque senão havia uma preocupação do que ia fazer, por que ia fazer. Ao mesmo tempo, ele sempre falava, você tem que estudar. Porque meu avô fugiu do colégio interno. Que ele foi para meu bisavô colocou ele em Botelhos, ele meio que fugiu e voltou para casa. Meu pai acabou não ficando. Era... arredio. Não gostava de estudar. Mas aí meu pai falava assim, olha, se eu tivesse estudado, teria sido muito, assim, estava muito melhor, seria muito melhor, e martelava isso. E meu avô, acho que também entendia isso, assim, ele era uma pessoa, ele foi vereador por muitos anos, e numa época que inclusive não tinha nem salário vereador, então ele era uma pessoa que falava com todo mundo, tal, mas ele tinha essa noção de que era importante ter conhecimento, que era importante... Enfim, olhar para o mundo e ele sempre martelou isso pra gente. Então ele sempre falava, né? Tipo, você vai ser médico e teu irmão vai ser veterinário. Queria. Aí você não... Você se imaginava sendo médico, não? Eu até tentava. Mas aí quando meu pai meu pai tinha Super 8, meu pai sempre gostou de imagem, de registro, de cultura. É um outro lado do meu pai, tanto que fez a festa de Palmeiral, esse sucesso aí. E aí... ele sempre registrou, então ele tinha Super 8. Aí Super 8 é uma máquina fotográfica? Não, filmava mesmo. Tem filmes antigos lá em casa disso. E aí... sei lá o que é Super 8. Olha, e aí, tipo, cortava a fita para editar, mandar uma na outra, eu ficava lá perto do meu pai. E aí, quando eu tinha 14, foi 14 mesmo, ele resolveu comprar uma filmadora VHS, que tinha um videocassete do lado e tal, e eu fui junto. Aí chegou lá, o cara falou assim, olha, pega aqui pra você ver, e faz isso. E o cara falou, nossa, o cara era publicitário, inclusive lá em Campinas. Ele falou assim, olha, você tem uma mão boa pra filmar. Pra você? Pra mim. Uhum. Aí eu achei aquilo interessante, me interessando mais. Eu falei, nossa, né, que legal. Pode ser que seja. Melhor que bisturi, né? E aí, eu estou achando que é melhor que bisturi. E aí, e aí eu voltei, porque eu que tinha ido com meu pai. E aí quem que ficou filmando, quem que começou a inventar coisa, que filmava o meu irmão mais novo e punha música, fazia... Fui filmava eu. lá o gado. Aí meu pai falava, filma tal, não sei o quê, vai não sei o quê. E aí fui indo, entendeu? E aí... Nossa, você filma um casamento? Você filma um aniversário? E numa época que ninguém tinha. Então, assim, a gente chegou aí para Barretos, por exemplo, chegar lá, a gente era a TV Sul de Minas. E aí, a gente não pagou nada. E você era o repórter também, não? Eu com meu irmão, inclusive, meu irmão, a gente quase morreu de outro dia, recente agora, que nós entramos no show da Elba Ramalho, os caras falaram, não, entra aqui, não sei o quê, e a gente lá, né? E o meu irmão... Então você tinha uma câmera profissional? Boa, sim, era fantástica. Sim. Os registros são muito legais. E aí, meu irmão, que não filmava, ele foi na cerca para filmar a Elba Ramalho, ele ficou quase de cara com ela, e
não tirou a tampa da filmadora. Só que aí eu era menor que ele, na questão que a gente tava assim, olha, somos a TV ou não somos a TV, não sei o que. E eu fiquei segurando o videocassete porque tinha um fio que conectava a câmera. E aí ele não sabia, ficou lá gravando olhando para ela, mas assim, enfim. E ela achando que estava sendo filmada. Exatamente. Enfim. E a hora que abriu aquilo lá não tinha nada. E aí foi indo, eu tinha amigos aqui que tinham banda, eu fui filmar meus amigos fazendo show, e aí... Você ganhava um troco com isso ou não? Comecei a ganhar, sim. Nossa, filmei muitos aniversários aqui. Filmei casamentos, vários casamentos. Você foi filmar a separação também ou foi só? Não, só os casamentos. Embora depois alguns se separaram. Separaram, mas não me chamaram pra filmar. Não. Porque outro dia o cara, teve um lance assim, o cara pulou. Não é bungee jump que chama, né? Bungee jump, é. Bungee jump. Mas tem um outro esquema, é o mesmo esquema. Resumindo a história. O cara foi comemorar a separação dele e pulou daquele treco lá, o negócio deu errado. Coitado. Andou dando uma... Coitado mesmo, na hora que ele achou que fosse... não morreu não, mas deu uma salada boa. Entendi. Né? Eu acho que o segundo elástico segurou ele, mas ele até deu umas batidas boas no chão. Salve o elástico, né? Mas, e daí você ficou em Palmeiral até por volta de 14 anos. Vim pra cá. Veio pra cá já pensando em quê? O que eu vou fazer? Fazer vestibular, estudar aqui e depois já fazer vestibular. Segundo grau. Aí eu fiz o primeiro e segundo ano aqui, depois eu fiz isso, aí depois eu fiz o terceiro em Campinas, no Ângulo, que já era uma coisa para fazer vestibular mesmo. Já era outro papo, né? E aí eu puxei o carro para São Paulo. Mas você já achava que já queria fazer publicidade? A publicidade eu acabei definindo no terceiro ano mesmo. E até lá, porque olha só, nesse período todo, né, do primeiro, segundo ano aqui, eu filmei casamentos, eu filmava aniversários. Tinha uma amiga em Palmeiral, ela veio depois, que ela ajudou na fotografia também, que eu chamei, e ela queria, eu sabia manusear a máquina, e eu expliquei a ela e deu certo. Você virou como é que chama mesmo? Um produtor de arte visual. Aí no terceiro ano, de fato, que eu decidi aí eu já estava em Campinas. Mas antes disso daí, como é que você comprou uma bicicleta? Eu vi que você comprou uma bicicleta. Olha, por coincidência, meu pai, nesse processo todo, vai ter que trabalhar e tal, e meu pai viu que eu não curtia tanto assim, né? Aí ele montou loja de roupa, aí eu ia pra loja, mesmo com 8 anos. Lá em Palmeiral? Lá em Palmeiral. E assim, a loja era uma curiosidade, porque Palmeiral só tinha gente à noite, porque todo mundo ia trabalhar durante o dia. Então, meu pai abria a loja durante a noite. Então, às vezes, durante a tarde, ele achava que pudesse ter algum movimento, ele me mandava, tal, aí ele começou a me dar outras funções. Então, abrir 9, 10 da manhã, 8 da manhã, nunca, né? Nunca. Nem no sábado, por exemplo, eu fiz isso uma vez que eu me lembro, e aí naquele ímpeto de, nossa, eu tô aqui sozinho, eu devia ter era 8 anos e pouco, de 8 para 9. Mas você sabia eu peguei uma mangueira, eu tinha os preços lá. Eu peguei a mangueira, lavei a loja, varri a loja e tinha mofo, não podia lavar, porque assim. Enfim, meu pai chegou e ficou horrorizado, mas a loja estava lavada. Não, era no porão da casa do meu avô, pra você ter noção. Tá. E aí a loja tinha, mas ao mesmo tempo ainda tinha algumas coisas que às vezes eu ia ajudar meu pai na roça e tal. Mas meu pai falou assim, olha, eu vendo leite pro laticínio que ele não me paga muito bem pela gordura do leite. Então você pode tirar a gordura do leite, você junta durante a semana e na sexta ou no máximo no sábado você faz manteiga e você vende manteiga. E aí... Para você. Exatamente. E aí eu fiz manteiga há muitos anos. Então você sabe fazer manteiga? Sim, fazer manteiga também. Pô, se eu soubesse. Você tocar berrante, aí vai embora. Aí tem o café com manteiga. Café com manteiga, exatamente. Eu acho que tem uma coincidência aí. E aí, Marquinho, eu tinha clientela, por semana eu acho que dava uns 3,5 kg de manteiga que eu saía vendendo. Saía vendendo. E isso era bastante? Era bastante. Dava pra comprar uma bicicleta? Palmeiral, isso é bastante. Dava pra comprar uma bicicleta?
Fui juntando dinheiro, comprei uma bicicleta, comprei um som. Então, Foi legal. você era um moleque rico, né? Vendedor de manteiga, fabricante de manteiga. Até que eu acho que quando eu vim de fato para cá, aí eu acho que complicou mesmo por conta da logística, e aí meu pai já estava meio que parando com o retiro. Mas aí, então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu acho que já com um dinheiro que eu até tinha e tal... Que você foi guardando as manteigas. Porque meu pai comprava as roupas em São Paulo, então sabia de algumas coisas e tal. E aí meu pai com a minha mãe tentando inventar uma profissão falou assim, por que você não vende joia? Porque eles tinham descoberto um lugar que vendia joia a preço de custo em São Paulo. Mas joia é ouro, de verdade. Eu sei os endereços de São Paulo. Acho que você era bem trambiqueiro, hein? Uai, não, mas... De vendedor, olha, da roça pra loja... Aí vendia. Pra manteiga, pra joia. Olha que loucura. E aí esse dinheiro... essas joias eu vendi mesmo, vendi várias, vendi anel, vendi correntes, que o povo comprava. Isso lá em Palmeirão. Vendi aqui também, porque aí juntava tudo, tinha que fazer algum dinheiro, né? Aí, olha só que engraçado, aí parei de vender joia também, porque aí eu fui pra faculdade. Então até na joia você se bancava, então, tipo... Sim, né? Era para uma forma da gente trabalhar, uma forma da gente ter uma preocupação, alguma coisa, um foco, né? Que eu acho que era a preocupação dos meus pais. E aí, nessa história, as joias ficaram lá. Depois que eu terminei a faculdade, eu ganhei uma bolsa na Inglaterra, olha isso. De Palmeiral para Inglaterra. Não, basicamente foi isso. O choque, né? Aí, Marquinhos, olha só que isso eu já tinha terminado a faculdade, ganhei essa bolsa, poderia ficar 4 meses, só pude ficar 1 mês, porque eu já estava dando aula até. E aí, na volta, foi assim, além dos gastos de viagem, quando eu estava lá, clonaram meu cartão aqui. Aí aquela confusão toda de cancela cartão, aí não vem o cartão, e não sei o que. Aí, assim, para viajar de volta, eu cheguei com 1 centavo no bolso, porque um amigo meu de lá fez uma compra, que eu ainda tinha o cartão, ele me deu dinheiro, enfim, uma confusão. Quando chegou aqui, precisava honrar algumas coisas do cartão. O que eu fiz? Penhorei as joias e paguei a dívida. Tá. Aí minha mãe falou, você vai... Eu falei, não, nem quero mais, deixa lá penhorado, já resolveu isso daqui. E olha só. Tem esse lance, então você penhora as joias, se você não pagar, fica lá. Fica lá. Eles te dão dinheiro pela penhora, e aí se você pode ir lá recuperar as joias e tal. E aí eu falei, não, vamos mudar de disco, vamos virar. Mas olha só, me ajudou nesse outro momento, muito Ainda tempo bem, depois. Então a joia ela acabou sendo uma poupança, né? Um dinheiro guardado, né? Foi isso, Coisas loucas da vida aí. Onde é que você pegou essa joia? Qual banco? Quero saber que banco é esse. Na caixa na mesmo. Caixa. Normalmente é a Caixa a Caixa isso, que faz. Né? Adina, mas daí você ficou em Campinas, você foi morar em Campinas ou foi em São Paulo? Você se formou em Campinas. Não, me formei em São Paulo. Acabou se formando. E o que você fez em Campinas, na verdade? 3º ano. Tá. Terceiro ano, você foi fazer ângulo, né? E aí, Tá. E aí, o 3º ano, aí eu já fui direto para a faculdade em São Paulo. E aí eu morei praticamente 9 anos. Você fez qual faculdade em São Paulo? FAAP. E aí eu fiz publicidade na FAAP, fiquei bastante tempo lá. E aí... Já trabalhando como publicitário. Já. E aí o que eu estava te dizendo no começo, eu comecei a trabalhar muito com pesquisa de marketing, fui dar aula porque eu sabia de trás para frente pesquisa de marketing, Sim. porque eu tinha sido monitor na faculdade, fui entrevistador do Datafolha na faculdade, fiz estágio na Telesp em pesquisa. Bagagem, né? E aí eu estava trabalhando... Trabalhei na Associação Médica Brasileira com pesquisa, fui trabalhar na empresa de uma professora... Tudo relacionado à publicidade. A pesquisa de marketing, que é uma área muito específica de marketing, de propaganda, e que me catapultou para dar aula. Quando eu fui dar aula, eu não tinha especialização, pós-graduação, eu não tinha mestrado, não tinha doutorado. E era um momento de transformação do mercado brasileiro no sentido de abertura de faculdades. Então, eles precisavam de professor. E aí, ligaram
quem ligou foi o Rubens, que foi o diretor da Faculdade de Comunicação da FAAP, ligou para minha chefe, que era minha ex-professora, dizendo: Bia, você quer dar aula em Itu? Ganha dobrado, paga-se gasolina, paga-se alimentação. Estagia, se for o caso. Não, que estagiar, já era para ser professor lá. Ah, para morar em Itu? Não, ia uma noite. Então, mas tinha que dormir, eles pagavam isso tudo. Não precisava. Eu estava em São Paulo, 1 hora e pouco de São Paulo, então ia e voltava. E aí a Bia desligou o telefone e falou assim: eu não quero, alguém quer? Eu falei: tem fraldas já para comprar. Eu já tinha filho nesse período. Então, já. teu filho nasceu lá em São Paulo? Não, nasceu aqui em Poços. E a sua família ficava aqui, você estava lá? Isso, exato. E ainda eu não sabia se ia ficar lá, se ia ficar aqui, se eu ia... Surgiu uma possibilidade de eu ir até para Vitória, perto, Cachoeiro do Itapemirim na época. Você podia até cruzar o Roberto Carlos lá, né? Então. E aí, então tava assim, essa confusão, mas ele nasceu aqui, enfim. Aí eu falei: eu quero, aceito, tem fraldas para comprar. Vamos lá. E aí eu já sabia de tudo, já tinha uma experiência, uma bagagem bacana. E aí fui ser entrevistado pelo dono da faculdade. Ele: você vai fazer mestrado? Eu falei: vou. Porque se é mestrado... Vou. Porque era uma condição já das novas regras do ensino superior brasileiro. Porque até então ninguém estava exigindo muita coisa. Porque com o mestrado você já pode dar aula, né? Dependendo da sua área, até com especialização. Mas olha, é muito difícil hoje alguém que não tenha nem especialização e dar aula. Isso é uma mudança. Só com mestrado? Com mestrado você consegue. Sim, é isso que eu estou te falando. Né? Então sim, mas olha, eu não tinha nem especialização, né, pós-graduação, nem mestrado, nem não tinha nada. Só tinha experiência. Isso, naquele momento de uma virada do mercado brasileiro de ensino superior, fui. E aí eu falei: primeiro eu sempre me divirto dando aula, isso né? Eu adoro. Todo mundo, o Lucas, meu filho, deu aula, que eu te disse, ele gostava de dar aula. Ele falou: pai, a sala de aula é coisa de cinema. É muito bom. Ele falou que o duro é fora, a preparação. É o backstage, né? São os bastidores, né? E aí, Marquinho, eu fui para Inglaterra. Na volta, né, logo em seguida fui para Inglaterra, que eu ganhei essa bolsa, fiquei lá 1 mês. Na volta, eu comecei a dar aula na FAAP. E aí, só que aí eu já tinha feito um planejamento para o rodeio de Palmeiral. E aí eu comecei a ficar aqui. E como é que você teve essa ideia do rodeio de Palmeiral? Essa ideia foi sua? Meu pai já estava fazendo a festa. Tá. E era por conta e risco dele. O cartaz era ele que ela mandava fazer não sei aonde. O patrocinador... Tudo amador, vamos dizer. Isso, exatamente. Tá. E ele me enxergava em mim alguém que era para fazer tudo. Né? De mídia, de tudo. De propaganda da festa. E eu estava aquilo que eu falei, eu estava dentro de alguns clientes muito legais de pesquisa. E quando eu ia tentar arrumar um emprego na propaganda, alguém falou assim: você só fez pesquisa, né? Você só fez... Eu falei assim: né? Mas por quê? Eu quero, mas por que você... Aí, tipo assim, não, mas eu quero alguém que já tem uma experiência aqui. E aí eu falei: eu acho que aqui é a chavinha que eu preciso virar. Eu quero alguém com experiência é muito difícil, porque se o cara não te der uma chance, nunca você vai ter experiência, né? Exatamente. E aí, Marquinho, eu falei: eu acho que então tem uma chavinha aí nessa história. E aí eu comecei essa brincadeira. E aí meu pai falou assim: isso não é caro? Eu falei: não, tem que ser assim. Nessa brincadeira, o cartaz... Não queria soltar a firma. Ele falou assim, ele acreditava, mas ele ficava apreensivo. Aí o cartaz: mas tem que ser isso mesmo? Eu falei: tem que ser isso mesmo. E aí o William até que fala: olha, você fez o primeiro cartaz colorido da região de um evento, porque os cartazes eram tudo preto e branco. Tudo preto e branco, muito, muito, muito simplesinho. Naquela época ainda podia colocar no poste, né? Podia. No muro, no poste, podia. E aí começou essa brincadeira. E aí,
Porque logo... Vou falar uma coisa, você guardou isso, esse cartaz, esse negócio? Isso é relíquia, tem. E assim, muito engraçado esse primeiro cartaz, né? Que, mas Adnan, você vai fazer um cartaz colorido? É caro. Não sei o que vai, não, vamos fazer. Eu sei que a amiga minha até que fez em São Paulo para mim. E falei, nossa, é isso mesmo, não sei o quê. E aí, muito engraçado que ela, no final das contas, ela colocou umas palmeiras atrás do boi. Alusivo a Palmeirão. Aí, né, nessa coisa de vamos fazer e vamos indo, foi um sucesso esse rodeio e tal, não sei o quê. E um belo dia eu tô aqui à tarde, no trânsito, aparece um rodeio que iam fazer no conjunto habitacional. E qual era a imagem do cartaz? Era o boi, era o mesmo do cartaz de Palmeiral. Eu falei, olha, fez sucesso. E aí, Marquinhos, né, aí eu continuei indo para São Paulo, isso era 97. O teu pai já queria que você voltasse para cá. Sim. E aí, mas ao mesmo tempo eu tinha começado uma carreira de professor lá. E eu estava relutante ainda de voltar 100% para cá. Embora sua família estivesse aqui. Sim, embora estivesse aqui. Mas aí eu estava dando aula na FAAP, dando aula ainda, eu fiquei até no meio desse ano em Itu. E aí, nessa questão toda, eu acabei fechando um apartamento que eu dividia com amigos lá, porque um amigo meu ia embora para Bahia e só ficamos nós dois, então vamos fechar e tal. Aí eu continuei indo para São Paulo, dando aula até abril de 2000. Mais de 3 anos, né, vai e volta. Mas aí eu fui fazer pós-graduação, eu comecei a dar aula aqui na PUC e aí vai embora. E você, não tem nada a ver, você dava aula lá em São Paulo, vamos supor, se você tivesse dado aula em São Paulo, na PUC em São Paulo, seria só uma transferência? Não, são unidades diferentes, outras entradas, outra administração, outro CNPJ. Aí uma outra empresa, então. Elas têm a mesma então filosofia. A PUC é uma franquia? É quase isso, né? Ela está ligada à igreja e ela tem exatamente são unidades separadas. Elas têm uma comunicação conjunta delas, no sentido de cada uma usa a mesma marca, mas elas têm independência. E vamos dizer, a metodologia de uma PUC no estado de Minas, São Paulo, Bahia, seja onde for, ela tem, é a mesma coisa. Sim, ela tem... Quem estuda na PUC aqui, eu estudo em São Paulo, é a mesma. Sim, ela é muito bacana. Muito bem, mas não vamos entrar nesse assunto. Senão, mas então, daí você, qual foi o primeiro ano que você efetivamente assumiu a festa aqui e voltou para cá? Foi esse ano de 97, que foi o primeiro que em 96, né, meu pai já falava de vez em quando, e aí meu filho tinha nascido, o primeiro filho já tinha nascido, eu tava lá no rodeio, e eu falei, gente, tem uma coisa acontecendo aqui, porque era um mercado que estava se aflorando, digamos assim, estava crescendo, né, naquele momento. Sim. E aí eu falei assim, tem um negócio aqui acontecendo embaixo do meu nariz que eu não estou enxergando. E eu, como profissional de marketing, propaganda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei já a planejar, entendendo o que eu precisaria fazer para o evento ter uma outra dimensão. Para que não fosse um rodeiozinho de Palmeiral, para que ele fosse de Palmeiral, mas um rodeio. Exatamente, Marquinhos. E aí, nesse processo, o ano seguinte já foi diferente, porque eu já implementei uma série de coisas. No outro ano, eu acho que eu já fiz aniversário de 10 anos, fiz lançamento aqui em Poços, no Palace, que era um negócio... Mas como assim é Palmeiral? Mas já comecei a fazer as coisas todas. Até porque, para que as pessoas saibam, né, o porquê dessa festa aqui, porque a tua... tinha um público forte aqui. Público forte. Quantos habitantes? Quantos mil não, né? Ou quantos habitantes? 10, na época... Não, 3 a 5 mil no máximo. Hoje tem isso ainda? Por aí. Uns de 4 a 5.
Há um tempo atrás até olhei no IBGE, eu acho que chega a 4 e pouco. Um bocadinho assim. mais. Então o teu forte mesmo era a região de Palmeiras. E eu dobro da cidade para lá. Dobrava. Me lembro que ficava impraticável ir, na verdade. Né? Nossa, teve um rodeio que um ônibus na entrada do evento quebrou. E eu não consegui voltar pro rodeio. E, né, foi uma loucura. E aí tiveram que desviar para uma estrada que tinha muita poeira. Aí no dia seguinte, todos os carros que tinham ido pro rodeio de Palmeiral, você sabia que imposto, porque todos estavam empoeirados. Tu chegava aqui, você passava, aquele lá tava em Palmeiral. Se o cara fosse escondido e tal da mulher, nossa, tava em Palmeiral ainda nada. E aí nessa brincadeira, Marquinhos, eu sei que, eu estava em São Paulo, né, indo e vindo. Uma das coisas que eu fui na principal revista do meio na época, que era da Editora 3, Rodeio Life, a revista, que noticiava Barretos, Jaguariúna. São mais e a Nata. E aí eu fui na cara dura, conheci a... Palmeiral. Aí eu falei assim, olha, eu acho que foi exatamente isso, foi no ano seguinte, 99 isso. Foi isso mesmo. Acho que foi. Enfim, então as datas agora não importam mais. Tupetudo, com 2 anos. Não, sim, fui tupetudo. E aí eu encontrei ela no lançamento da festa de Barretos, que foi na Fiesp, no prédio da Fiesp, na Paulista. Fiquei lá o dia inteiro e tal. E aí eu falei assim, oi Ruth, tudo bom? Vi você aqui falando. Eu tenho um rodeio do meu pai, que não sei o que. Ela foi super simpática naquele momento. Falei assim, aparece lá na revista, se você quiser ir conhecer. Fui. Pô. Aí, chegando lá, ela não foi tão simpática assim, mas me recebeu. E aí... Mais ou menos. Aí eu falei assim, olha aqui, eu deixar o material com você. Tá bom, obrigado, tal. Foi meio fria. Beleza. Na próxima edição da revista, o que sai? Uma notinha falando, cidade pequena, festa grande. Tá vendo? Marquinhos Azevedo, você não tem noção. E aí, como ela fez isso, Mas ela fez isso... Ela fez isso da simpatia dela. Ela deu uma notinha na revista, numa coluna, que era escrita por um publicitário de Barretos, diga-se de passagem. Né? Porque... ela foi simpática mesmo. Mas na verdade, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Sim, tinha outras festas que poderiam... Exatamente. Né? Então, como é que ela ia falar? O rodeiozinho lá de Palmeiral, no interior de não sei de onde, né? Ela entendeu que havia ali... Para eu estar em São Paulo, falando com ela, exatamente. Na editora. Então, você é uma na cidade editora pequena, 3. mas é uma festa grande. Aí ela... Marquinhos, aí o que eu fiz? Eu liguei para ela e falei assim, Ruth, eu agradeço a notinha. Eu posso colocar a logomarca da revista no cartaz da festa como apoio? Ela falou, pode. Você tem noção? Um rodeio de Palmeiral com uma marca que era referência no mercado brasileiro em rodeio, que falava só de rodeio. Logicamente você colocou como cortesia. Claro, em agradecimento ao que ela fez pela festa. Tá. Beleza. Coloquei. Tinha uma outra revista chamada Revista Horse, que era de um aluno da FAP que eu conhecia, que eu encontrei com ele que também colocou sobre a festa, me mandou revistas. Isso virou um frisson lá em Palmeiral, as pessoas queriam a revista que tinha Cavalo, Manga Larga, Machador. No ano seguinte, eu fiz um circuito de Manga Larga, Machador indo para Palmeiral, chamei a Ruth, foi no ano seguinte que eu fiz o lançamento em Poço. A Ruth da Rodeio Life veio explicar o que era o rodeio nacional, o que estava acontecendo naquele mercado, o que significava tudo então, aquilo. Até aí ela já incorporou o rodeio de Palmeiral. Sim. E aí no outro ano, obviamente, saiu de novo Rodeio Life apoiando Rodeio de Palmeiral. Então, assim, costuras que, de fato, se você achar que você tá no final do mundo, que nada vai acontecer, se você não tiver Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente é o meio que vive, né? E o que a gente projeta pra gente, Sim. né? E aí, porque senão, enfim. E aí, olha, aí eu encontrei com ela, eu fui para Barretos esse ano, e tanto que eu convidei para vir aqui no outro ano e tal.
E aí eles tinham um rancho exclusivíssimo, Rodeio Life. Tô chegando eu sabia que existia o rancho, ela falou, não sei o que, conversamos. Ela falou, vem aqui depois, pega, não sei o que. E o João Nogueira aí? Meu pai deixava eu voar. Ele não ia. Não, ele não ia, mas obviamente tava lá em Barretos, se divertindo. Ele não ia, mas ele gente. tava ali, olhando. Tava ali. E aí, tipo, vai. Eu sei que aí teve... Não perguntava se ia ficar caro, não? Não, ele falava, né, por que vai fazer isso? Eu falava, por isso. Por que nós vamos fazer o lançamento? Por isso. Vamos fazer, eu fiz um material de 10 anos, institucional. Eu falei, por quê? Por isso. E aí aquilo virou o modus operandi da festa, virou uma profissionalização. No outro ano, enfim, um dos anos eu falei assim, tô lá em Barretos, andamos de helicóptero, não sei o quê, eu falei assim, vou tentar, moça, onde que eu falo? Não sei, é lá de São Paulo, tomo o telefone, liguei. O cara bateu em Palmeiral pra ver, eu levei as fotos, fui lá a São Paulo, fiz reunião com ele, porque eu ia sempre toda semana para dar aula, então marquei horário, fui lá, mostrei as fotos, não sei o que, mostrei. Aí ele bateu em Palmeiral. Mas ele sabia que Palmeiral era uma cidade com 3 mil e poucos. Ele só viu as fotos. Entendeu? Vamos para Palmeiral? Vamos para Palmeiral. Veio, olhou, não sei o que, tá bom, então a gente traz um helicóptero. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer ponte aérea pós-Palmeiral. Aí depois chega em Palmeiral, a gente pega o metrô. E aí, Marquinhos, olha, sorteou uma menina que não foi de última hora para Palmeiral, fui eu de helicóptero para Palmeiral. Nunca fui tão rápido na vida para Palmeiral. Aí o helicóptero pousou, enfim, o Só povo de curiosidade, voou. quanto tempo de helicóptero? De onde você estava? Eu saí do estádio aqui e fui de helicóptero para Palmeiral. 5 minutos. No máximo 10. No máximo. Aí chegou lá, já. Foi dar um rasante aí. Que a gente... E aí foi muito, muito legal, porque assim... Imagina, todo mundo falou assim, olha, você que quer ir para Palmeiral, vai de helicóptero. Era isso, tinha toda essa conexão. Então, é isso que eu estou dizendo. E aí, meu pai, primeira pergunta, essa foi uma das perguntas mais sérias que meu pai fazia, mas quanto que isso vai custar? Eu falei, não, deixa comigo que eu resolvo. E, cara, eu não paguei nada por isso, eu fiz uma parceria. Esse meu filho vai me quebrar, vai quebrar o rodeio. Fiz uma parceria e, basicamente, custou o hotel que eu paguei lá pra ele. E foi uma loucura. E esse hotel deve ter entrado também como patrocínio lá e fez uma pergunta. Enfim, foi divertido. Eu me lembro que Lojas Farina patrocinava. Sim. Eu estive lá um dia, porque eu, na verdade, honestamente, eu nunca fui no rodeio. Era para eu ter ido várias vezes, que o Carlos ia, né? Eles não sei se pegavam uma van. Eu achei que você tivesse ido. Não, eu fui lá ajudar. Como eu atendia eles na rádio e tal, tem gente, nós sempre fomos muito amigos, mas tem que vão lá ajudar a gente. Falei, vamos, cara, vamos. Aí ia lá ajudar, ia tarde lá ajudar a esticar as faixas, colocar as faixas. Nossa, e aí divertido. Teve um lá que deu um piripá, que a gente colocou a faixa de um jeito, não sei se foi esse dia. Não foi no show do... Rick Renner? Rick Renner. Nossa, aí eu falei assim, não vai tirar a faixa, não vai tirar a faixa. Aí o Silas Lafayette disse que alguém... O Carlos me contou. Que ele falou, o cara falou, escuta, quem são vocês? Que o cara da produção do Rick Renner. Quem são vocês? Sou dono, né? Nós estamos pagando vocês para cantar aqui. Nós somos patrocinador da festa. Você, quem que é? O Silas Lafayette. Com quem que ele vai mexer, né? O cara falou, Silas, não faz isso não. Não faz o quê, rapaz? É isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Não, e aí eu falei assim, não vai tirar. Aí... Eles queriam tirar a faixa. Queriam tirar a faixa. Falei, não vai tirar por conta disso. E aí eu peguei, dei um ultimato, falei assim, e saí. E aí o Carlos, né? Aí o Carlos estava ali na situação, tal. Eu acho que o Carlos viu que o negócio estava meio feio demais e ele
pôs uns panos quentes, Sempre resolveu. ele, né, pra A faixa, resolver. quando vê a faixa mudando, eu acho que tirou mesmo a faixa. Nossa, eles falaram o tempo inteiro de Lojas Farina durante o show. Então valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E na tirada, todo mundo esperando o show, e aí vai lá, tira a faixa. Então, quer dizer, todo mundo viu que tinha que ver, né? Ainda falaram muito. Então, no final foi benéfica a história, né? Foi benéfica a história. Então, Adnan, e aí você hoje... Como é que essa festa acabou quando e por que acabou essa festa? É questão de mercado, às vezes, né? Os mercados se transformam, ela passou a ter um custo alto, no sentido de que os shows começaram a ficar muito caros. O mercado, ele começou a ter muita concorrência de grandes shows. Então, assim... e aí a gente começou a entender que naquele momento ela começou a ter limitações financeiras, não deu preju, mas também não deu lucro, né, a partir de um determinado momento. E aí, poxa, aí a gente falou, olha, se a gente começar a ir além disso, a gente vai colocar em risco o patrimônio que a gente tem. Sim. De certa maneira, enfim, né, são coisas de muita responsabilidade. Sim, claro. E aí a gente resolveu, vamos parar enquanto ela tem um brilho legal para ficar na cabeça das pessoas. Então entrou e saiu na hora certa, né? Foi. E o povo de Palmeiral, quando não vai ter mais a festa, o que eles disseram? Eles ficaram tristes, obviamente, porque realmente foi um marco na história de Palmeiral, né? As pessoas se lembram com muita saudade, falam e publicam às vezes. Há um tempo atrás eu publiquei meu pai até que publicou um vídeo que eu recuperei de rodeio. Nossa, é um sucesso, o povo ama rever. E assim, pessoas que cresceram de fato e que tem isso na memória, né? Né? E me diga uma coisa, porque naquela época lá um show era 200 mil reais, né? Era coisa absurda. Não, ainda não era tudo isso. Tinha show eu acho que... Qual foi o maior show que você levou lá? Foi Rick Renner, Rio Negro e Solimões. Solimões, na época. Nossa, eles estavam explodindo. Era show caro. Foi exatamente. Não era show de 80 a 100 mil, era muito mais. Não, a gente teve a sorte, foi muito engraçado. A gente contratou, dali a pouco eles explodiram. E a gente já tinha contratado, então foi uma sorte. E aí, na época, eu acho que a gente tinha contratado por 70. E aí os outros shows... Também estudei quantos anos atrás? Mas muitos anos atrás. 20? Então, 20? Não precisa falar isso, né, Marquinhos? Então, é um tempo atrás. Não faz tanto tempo assim, né? Gente, olha, desculpa, eu sou mineiro, então mineiro adora doce de leite, eu ponho açúcar ainda no café. Ainda, se tiver um docinho junto, eu até não ponho, mas sem, às vezes, eu amo o café expresso, mas... vai anotando aí, além do lenço de papel... um doce de leite aqui. Eu falei, mineiro, se traz mineiro aqui, tem que ter doce de leite. Tava falando aqui, ó. Vai tomar café, por favor, ou açúcar ou sem açúcar, porque não tem adoçante. Adoçante com cara de Novalgina. Tem patrocínio da Novalgina? Não, pode fazer. Pode fazer propaganda? Enfim, é uma história bacana de memórias legais. Tem uma formatação da minha história profissional que, de fato... algumas pessoas começaram a pedir para que eu fizesse coisas de publicidade, e aí nesse meio tempo eu abri a minha própria agência, tem sócios e tal, mas... Essa festa de Palmeiral, assim, profissionalmente, ela te trouxe ela é um legado, se deixou um legado. Deixou um legado. E ela te trouxe... Na minha história profissional, ela me deu a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu queria colocar em prática. Ela te ajudou a construir, né? Nossa, a gente fez um filme quando veio... Olha, Nossa, eu ainda vi Hoje é sexta-feira, dia de Bebê Morar. Qual que é a dupla mesmo? Me fugiu. Da praça lá, cantava da praça. Como é que é Eu Dormi na Praça. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, eles foram também. Foi um dos grandes shows. Nós fizemos, Marquinhos, nós fizemos um vídeo que foi fenomenal, assim, publicitariamente falando, que era
Hoje é dia que era indo pro rodeio de Palmeiral, pegava a estrada de Poços, a ponte, que é uma estrada linda. Um show você não levou lá? Mestre Bush e suas mulatas. Não levei. Devia ter levado. Devia ter levado. Hoje olha isso, tá vendo? Milionários é Rico, Então, Pedro Bento cara, da Estrada. Nossa, só showzaço, né? É. O pessoal lá deve ter viajado com o Pedro Bento da Estrada. Né? Foi o máximo. Eles eram maravilhosos, né? O Milionários é Rico foi exatamente ainda quando tinha um circão, que era onde era o baile, eles tocaram lá embaixo. E foi Porque ali tinha um campo de futebol. Tem ainda um campo de futebol? Não, meu pai fez aquilo lá. Por conta da festa, ela cresceu tanto que ele falou, eu vou pegar esse pedaço aqui de terra, vou fazer isso. Cara, como é que cabia esse povo? Porque era muita gente, né? Quantas mil pessoas dava? Marquinhos. Mais de 20 mil. Explodia. Então, onde é que enfiava aquele povo tudo dentro de Palmeiral? Pelo amor de Deus. Era uma loucura, porque as chácaras eram alugadas, as casas eram alugadas, o pessoal ia e voltava. E economicamente, então, para a cidade sim, com certeza. E não só lá, Boteiros e tudo mais, né? E era hotel em Boteiros, hotel em Palmeiral. Hotel fizeram um hotel em Palmeiral nesse meio tempo, que tá lá até hoje, enfim. Os sítios todos, acho que foram valorizados, né? O pessoal que gosta de final de semana, essa coisa toda. Tem muita casa na beirada da represa. Enfim, foi uma coisa legal. E hoje você dá aula na PUC, né? Sim. Claro, de publicidade. Sim. Né? Em São João da Boa Vista, na Unify também. Na Unify. Você vai dar aula hoje ainda? Vou orientar uns alunos. Como professor é aqui em São João. E você tem a tua agência que estava aqui, vizinho meu aqui na Rio Grande do Norte, né? Que eu moro no Rio Grande do Sul. Agora vai ser um prédio ali e a gente deve ir lá para perto da PUC. Centreville, que é um bairro aqui coladinho na PUC. Não, mas onde vai ser o prédio ali é onde estava a tua agência? É. Ah, é? É. Cara, eu não percebi que te desmontaram, desroubaram o prédio. Nossa, exatamente. Eu falei assim, nossa, aquela parede, eu fiquei ali um tempo. É ali. É verdade. Eles vão fazer ali uns estúdios, né, e tal. Estava conversando com o Tassinazzi que vai ser um negócio bacana ali. Vai ser, é um projeto bonito. Um projeto bacana. E aí, você hoje toca a tua empresa, que é a... Como é que chama a tua empresa? Cervantes, tá? Você hoje trabalha com quantos publicitários? Dá uns 12. É uma estrutura... Uns 12, de vez em quando tem uns agregados que vai para uns 15, e aí vai... né? Tem uns free, né? Tem. Isso faz parte. Parceiros mesmo, né? Porque às vezes você fala free, mas os caras tá ali, os caras estão ali todo porque dia. daí vier, isso é bacana, né? Porque senão você contrata um free que às vezes não entrega. Então a gente tem parceiros mesmo. E você atende Poços e algo fora da cidade também, claro, né? Já fizemos muita coisa para fora. Vira e mexe, vem projeto de fora, a gente atende, mas o que a gente mais atende são empresas da região mesmo, assim, o macro pós. Nós hoje vivemos um mundo, até eu estava brincando aqui, mas na verdade eu sou um analfabeto funcional. Eu admito. Porque eu não sei mexer em nada, assim, alguma coisa, muito pouco. Mas, né? Marquinho, o que você sabe, se não sabe, manda fazer. Sim, não. No sentido que, eu tô dizendo assim, eu não sei apertar o botão. O Bacon, por exemplo, ele vira do avesso. O Lucas, então nem se fala, você tá entendendo? Agora eu, perante eles, não sei, eu deixo tudo na mão deles, principalmente do Bacon hoje, né? E com isso daí, a mim não atrapalhou, por quê? Mas olha só, você já se reinventou para você estar aqui. Sim. Se você não continua... Aliás, eu fui reinventado, na verdade. Né? Mas olha só... O Lucas me reinventou. Essa é a brincadeira, essa é a magia. Da mesma maneira que ele te reinventou e você deixou fluir, e que você tá fazendo e tá fazendo bem, tá fazendo legal... espero que sim. Entendeu? Olha só, acho que é bem humorado, é gostoso, já assisti várias... Espero que eu continue assistindo, né? Então, não, sim. Eu falei, compartilhando. Será que algum dia eu vou lá? Será que ele vai me chamar? Você não pensou assim. Aí eu falei, nossa, ele me chamou, eu vou lá. Você tá com excesso de humildade, hein? Isso é excesso de humildade. Deixa eu aproveitar aqui e falar da Evolive Kombucha, o chá
É nosso patrocinador, Aí. que é o chá da vez, o chá da hora. Você acha que ele tá aqui à toa? Hein? Você acha que ele tá aqui à toa? Não sei. Ah, Tá aí, não sei. ó. Olha a humildade aqui também, né? Vamos parar? Excesso de Pode humildade. parar? Pode parar? Então, gente, a Evolivre Kombucha é o chá fermentado que é o chá da vez, que eles falam que é o chá da vez, que blinda o intestino e dá, né, sensação de bem-estar o dia todo dia, etc. e tal. E daí é a opção também, de repente você não quer tomar refrigerante ou não quer ou não pode, a Evolivre Kombucha faz a vez. Gostoso Então, kombucha, né? muito bom. Domingo mesmo eu fui lá no mercado em cima, lá tem a loja, Ah, bom uma saber. loja, né? Aí tá lindo aquela parte do mercado, né? Aliás, o mercado. Agora É outra eu coisa, frequento é o mercado hoje. Hoje eu sou frequentador do mercado. outro lugar, E né? por incrível que pareça, eu comecei a frequentar o mercado, de ir lá, tomar chopp, comer pastel. Né? E sábado eu fui lá, domingo fui Não lá. fica provocando, Marquinhos, esse horário lá, assim. Fui lá no Passo Preto, tomamos lá um chopp, que eles têm um chopp também lá, e a esposa do Lucas tomou a kombucha, porque ela falou, agora eu sou fitness, ou eu tomo um vinho leve, ou então eu tomo kombucha. Ela tomou a kombucha, né? E a gente fica olhando o mercado lá de cima, que a gente vê o que é o nosso mercado. O nosso mercado é muito bacana, muito legal. Muito mesmo. Cheio de variedade, né? É. E aí eu fico vendo assim, passei a frequentar o mercado nesse sentido, porque se você vai tomar um chopp, vai tomar um vinho, você vai num restaurante, vai num barzinho, né? Então, mas você vai dentro do mercado com o Antônio Viviani. Olha, ele adora vir no mercado. No começo da faculdade, uns amigos conheciam ele e falaram pro meu pai. E aí meu pai falou, isso aqui, e aí fizeram a conexão. Eu passei um dia com o Viviane em São Paulo. Ah, é? Eu fui para Bandeirantes com ele, que ele apresentava o programa... Ai, agora fugiu o nome Ele fazia, aqui. Eu me lembro. Na Bandeirantes, aí ele saiu da Bandeirantes, a gente foi para várias produtoras que ele gravava. Ele me convidou para ir um dia numa produção que ele faria apresentação, que era um comercial de 30 segundos, ficamos lá, fui com ele em algumas produtoras. Hoje ele tá na CNN. Sim. Né? E teve aqui comigo, no Café com Manteiga. Eu vi. Aí ele falou, Manteiga, eu tô indo para Poços, e vamos encontrar pra gente tomar um chopp. Falei, onde é que nós vamos? No mercado. Então agora toda vez que eu Manteiga, tô chegando para ir no mercado. Perfeito. E agora esse dia eu fui para São Paulo, ficar com a Laurinha lá uns dias, e ele entrou indo para São Paulo, falou, tem um lugar que não é o mercado, mas é um lugar bacana. Foi eu e o Luco tomando uns vinhos. Delícia. Uma semana lá em São Paulo, fazendo nada. São Paulo é uma cidade boa para você passear. É maravilhosa. É caro, né? Você vai num restaurante lá, você sai meio descadeiradão lá, mas é muito bom. Mas é muito bom. Bom, e aí eu quero chegar ainda nesse livro aqui. Então você está feliz aqui em Poços, que eu estou empresa, conservantes, etc e tal? Tem dia que eu tô aqui, ou tô descendo para São João, eu falei assim, obrigado, acho que foi legal essa... Eu tinha uma resistência de vir, de voltar e tal. Você fala de ir e voltar para... Não, de São Paulo, né? São Paulo que eu morava perto da FAP, morava bem. Eu adorava São Paulo, andava a pé para baixo para cima. Então eu acho que eu andava na roça, eu levei para andava bastante e era um lugar legal. Você morou onde em São Paulo? Em Higienópolis. Que era perto da FAP, perto da faculdade, era perto da Paulista, eu ia pro cinema a pé, voltava do cinema a pé, ia pra Paulista. Enfim, era por felicidade, não foi, eu só vou morar em Higienópolis. Não, a gente tava procurando apartamento para montar a República e por uma mão divina a gente encontrou um apartamento que era melhor que em outros lugares. E hoje você tá aqui e você agradece, né? Eu agradeço porque eu falei assim, nossa... Era pra eu estar na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê, naquele trânsito, com uma paisagem não muito bonita. E olha que paisagem, olha que sol, olha que pôr do sol. E aí eu agradeço. Mas eu amo voltar lá, o segundo filho está fazendo faculdade lá também. E adoro. São Paulo é bom. Eu gosto. E aí, assim. Lá, adoro e aí, por tudo que eu vivi lá, por tudo que eu experimentei da cidade, então, sempre eu gosto. Mas nossa terrinha é muito boa. Né? Não. O Lucas, quando ficou. Bauru tem por volta de quase 500 mil, né?
E o Lucas fala, nossa, meu, muito quente. Não, Mas aqui eu durmo de cobertor todo dia, eu amo. Aí o Lucas falava assim, pai, eu acho que não volto mais para Poços. Aí um dia, de repente, o Lucas voltou. Olha. Falou, olha, Ué, não quero nem carro mais. Marquinho, eu tinha vontade de voltar para Palmeiral. O Lucas tem essa vontade de morar num lugarzinho assim. Olha que curioso. E aí eu falei assim, mas como? Não tem sentido. Lá pelas tantas, eu morei um tempo em Palmeiral, nessas idas e vindas. Porque aí, onde que eu fui morar? Eu fui morar em Palmeiral. Ou eu ia para São Paulo, estava em São Paulo, ou eu estava em Palmeiral. E aí, literalmente, eu morava em Palmeiral. Então, se você tiver que morar em Palmeiral hoje, você não tem neuras, não tem E até neuras. porque hoje, para você vir de carro para Poços, por exemplo... É facílimo. Quanto tempo você leva de... Meia hora. Meia hora. E assim... Aí, é um caminho que você faz isso em São Paulo todo dia, né? Exatamente. E aí, olha que curioso. Eu, de fato, deixei de ficar lá porque eu estava com a agência funcionando, então ficava muito complicado. Eu tinha que correr demais com as aulas e aí eu tinha que morar aqui em Poços mesmo e aí foi indo, enfim. Mas vai chegar uma hora que você vai ficar tranquilo e vai poder voltar morar enfim, lá. Vou lá e aqui tá tudo certo. Quem tá? Teu pai tá lá ainda, mora lá? Não, meus pais moram lá, então eu sempre tô lá, ou na casa do meu pai ou na casa da minha mãe, que eles são separados, mas basicamente é um lugar que eu tenho prazer em ir. Não tenho... Que bom, né? Porque tem muita gente que... Ai, não vou mais. Não fala, que isso? Não tem como negar. Eu, por exemplo, eu não sou daqui, né? Eu sou de Machado. E eu, sinceramente, perdi o contato com a minha cidade. Eu adoro a minha terra. Mas por falta de tempo, sabe? Não, o tempo às vezes é cruel, né? E eu trabalho, porque o rádio me segura muito, né? O rádio me segura aqui final de semana. É verdade, você tem programa. Entendeu? E olha que hoje eu tô mais livre, né? Ô, Dina, me diga uma coisa. Nós hoje vivemos, eu comecei a falar da história e acabei que não terminei. Nós hoje vivemos uma tecnologia que muda de 5 em 5 minutos, né? Como é que foi isso no teu trabalho, na tua profissão, na Cervantes, por exemplo? Como é que foi isso? Como é que se veio se adaptando? Inevitável. E assim, olha que quando montei a agência, a Tânia, que não está mais hoje com a gente, ela logo veio como sócia. E aí eu falei para a Tânia, a gente precisava ser .com na época. Porque para onde o mercado está indo e nós precisamos ser .com. E aí a gente tinha um cliente que a gente precisava fazer um site. E aí cota com um, cota com o outro e a gente não estava tendo feedback do que a gente queria. Aí alguém falou assim, fala com o Júnior. O Júnior estudou em São Paulo, no Mackenzie e tal, e ele estava de volta também. E aí a gente foi conversar com ele. Júnior, Silvio Ferreira Júnior. E aí o Júnior, o escritório na casa dele, tinha um escritório já montado, já tinha alguns clientes. Aí, mas primeiro papo, eu com a Tânia lá, eu falei assim, olha, desculpa, Júnior, eu nem te conhecendo hoje, primeira vez, mas eu vou falar, a Tânia sabe do que eu tenho falado, eu vou até abrir uma questão aqui, eu acho que você seria um sócio que a gente está procurando. E a partir disso a gente começou a se conectar e ele é sócio até hoje. Legal. E isso lá atrás. Porque eu tinha preocupação, eu sabia que tinha uma transformação em jogo. E ele tinha essa transformação na mão para ele implementar. O Júnior é da tecnologia. Entendeu? E aí, todas as questões tecnológicas da agência, ele sempre meio que encampou. E aí, obviamente, que a gente vai assimilando, vai incorporando, vai fazendo, e vai indo e vai buscando. Então, assim, quando eu fui escrever o livro, eu tenho falado, por que eu escrevi o livro? Porque, assim, pela experiência da Cervantes, por passar por N clientes que falam tal e tal coisa, que às vezes não é o correto, ou ele acha que é isso, que é aquilo, etc. E que está cada vez mais complexo. Né? E tem as várias faces que eu preciso da comunicação, que eu preciso executar, porque não é só mais uma que dá certo. Entendeu? Não é só mais aqui ou mais lá, ou pode até ser. Mas por quê?
né? Enfim, é a complexidade que manda hoje. Não, tá no on, tá no off. Ou é offline, né? É offline. Então, assim, não é nem lá nem aqui. É nos dois, né? Então, olha, você tá aqui, você tá lá. E aí, olha, não vale mais lá? Não tem mais quem te liga na rádio? Você não faz mais... né? Não é isso. De jeito nenhum, né, Marquinhos? Então, é essa complexidade que aí eu resolvia enxugar e botar ali. E daí, é inevitável a gente tocar, né? Não tocar nesse assunto. A pandemia, ela te trouxe, porque para muita gente a pandemia foi um ótimo negócio. Para muita gente. Olha, para você, foi um desafio. Para nós no rádio não foi um bom negócio. Não foi. Não, a mídia foi muito difícil. Foi muito rádio, difícil. Televisão. Tipo assim, o cliente, assim, lá para abril, o cliente falou: olha, não vai dar. E aí, assim, a gente tinha algumas coisas que estavam rodando, que continuaram rodando e que aí seguraram as pontas. Mas seguraram depois de enxugar o gelo, né? Assim, enxugar mesmo. E aí, até quando as coisas de fato começaram a voltar. E aí, graças a Deus, né, estamos aqui sem máscara. Você chegaram a trabalhar... Não, a gente foi todo mundo para casa, porque tinha gente que trabalhava na agência, precisava pegar ônibus, e aí naquele momento, como é que você fazia alguém pegar um ônibus naquele momento, né? Que e aí não todo tinha mundo sentido. reaprendendo a trabalhar em casa. Nossa, aí foi um desafio e tanto. Mas rodou. Rodou, graças a Deus rodou. Nós penamos. Estamos aqui também. Penamos um pouco lá, porque o nosso negócio é mídia, é venda de mídia, é venda de propaganda. Nossa, e como é que você vai pra rua? Como é que você bate na porta? Como é que você vê? Eu fiz um esquema de até pegar um texto de 30, jogar para 15 e cair com preço menor para poder... Sabe, você foi fazendo um bocado de coisa ali e segurando a onda. Foi desafiante. Foi desafiante, muito. Demais. E outra coisa que ajudou a gente, fala em tecnologia, uma coisa que ajudou a gente demais foi e-mail, WhatsApp. A gente se transformou, né? Na força então, na raça. É por isso que na obrigação, muitas vezes. Eu até tô falando que eu sou meio analfabeto funcional, mas não sou zerado, né? Não. Mas é perante o que a gente vê, o que a turma faz hoje aí. Bom, eu sei que você está com pressa, me fala um pouquinho desse livro. Eu quero fazer propaganda, e agora? Aí agora, o que eu faço? Olha, eu escrevi esse livro com a Bel Braga, que está dando aula agora à noite, não podia estar aqui. E aí, antes da pandemia, eu estava terminando meu doutorado. E aí, como é que você termina um doutorado escrevendo um livro? Não rola uma coisa ou outra. Só que eu tinha feito uns vídeos... doutorado de um tempão. Demorou. Eu comecei em 2013, no final do ano. Eu fiz em Lisboa e aí eu terminei, eu entreguei 1º de janeiro de 2019. Olha pra você ver a data. Eu mandei, toma, professor, tá aqui. Pronto. Aí eles queriam que eu fosse defender em setembro de 2019. Eu falei, não, eu vou, mas eu vou para ficar em dezembro. Aí eu fui e defendi em dezembro. Mas antes disso, eu tinha feito alguns vídeos que eu achava que tinha a ver com a dor dos clientes, o que os clientes têm dúvida, etc. E aí, Marquinho, a hora que eu terminei aqueles textos, eu falei, isso que dá um livro, mas agora eu tô no doutorado. Desculpa. Eu falei, tô no doutorado, como é que eu faço? Aí, a Bel é colega como professora, já trabalhou na Cervantes, já trabalhou com a gente, trabalha em alguns projetos às vezes. Eu falei, Bel, tem um livro no pacote, faz parte de um projeto aqui, inclusive é uma startup até que eu tenho, chamada doutorpropaganda.com.br. E eu falei assim, uma parte do projeto é um livro, além do canal do YouTube que eu tenho também. E aí eu falei assim, olha, você quer encampar esse projeto comigo? Porque os rascunhos estão prontos, eu sei para onde que vai e tal, e tenho só um problema, a capa tá pronta, o conceito. Aí, aqui, eu não sei, aí no final das contas, eu falei, então tá bom, Bel, vamos, o povo vai achar ruim, então quem enjoar da minha cara, pega outra capa. Tá dando pra ver aí, Marcos? Aí eu falei, olha, vê a outra capa, que aí... Essa foi boa.
Coisa de marqueteiro mesmo. Aí a né? pessoa começa por aqui, aí tem um segredo que eu não vou contar. Ah, não vai contar? E aí, Ah. aí a gente lançou recentemente esse livro, que aí tem exercício, é um manual mesmo de como, sabe, você nesse momento complexo, para onde que você vai? Como que você vai? Né? Que dinheiro que você põe nessa brincadeira? Quanto que isso custa? Dentre outros vários assuntos. Porque eu vi, eu não sei como é que eu chamo isso daqui, se eu chamo de subtítulo, né? Sim. Propaganda não é o bicho de 7 cabeças. Ah, é o nome do capítulo, esse Tá, daí. então eu posso chamar isso de subtítulo? Não. Não, esse é o título do capítulo mesmo. Verba publicitária. São tópicos importantes dentro da propaganda. Muito legal. Eu tenho a impressão que... Então, esse livro aqui, na verdade, ele é um livro que, para quem trabalha, como eu trabalho com vendas, né? Eu acho que... Sim, é muito importante. Muito importante. Para quem trabalha com publicidade, né? Para quem trabalha com mídia em geral, eu acho um livro hiper importante. Sim, é muito, muito bacana. Ele ficou leve de ler, gostoso de ler. A gente fala de uma maneira fácil mesmo para traduzir, sabe? Exatamente. Muito legal, muito legal. Ó, Dinan, e aí você escreveu, são quantas tiragens? Por qual editora foi esse livro? A editora Labrador. Tá, Labrador. E tem na Amazon. E aí, quem quiser pode... Ainda tem alguns exemplares com a gente do lançamento, que a gente deve fazer o lançamento em São Paulo também. Uhum. Ou então na Amazon. É recente? É recentíssimo. O outro eu lancei em 2016, mas qual é? É a imagem no marketing turístico, que é sobre... aí, assim, posso aplicar em vários negócios? Posso. Mas como eu estudei Poços de Caldas na Beija-Flor lá em 2006... fazia parte da minha dissertação de mestrado, aí o caso do livro era Poços de Caldas, eu resolvi deixar o título focado para quem quiser fazer gestão de imagem de cidades e tal, mas quem quiser ler o livro, vários empreendedores já leram e curtiram bastante. Muito bom, muito bom. Adinan, acrescenta algo para a gente fechar? Porque eu não quero tomar seu tempo, porque eu sei que você tem um compromisso sério. Eu queria ficar mais. Você tem eu não tenho. Você tem uma orientação hoje. Tem uma orientação. Olha, daqui a pouco João vou para São João ainda. Quanto tempo daqui, João? 40 minutos? 45 minutos por aí. Uhum. Então, assim, Marquinho... Antes eu quero recomendar o livro do Adinan, tá? Obrigado. Se for na papelaria... Vai achar? Não tem, porque assim, a gente fez um contrato com a Labrador, que ela detém os direitos de vendas, e aí, aquilo que eu falei, nós ainda temos, ela ainda não colocou nas livrarias de fato, porque ela estava esperando os lançamentos. Mas vai ser colocado. Sim, vai ser colocado. Então ele é recentíssimo. É recentíssimo mesmo. Tá. E aí, Marquinho, tem na Amazon já disponível tanto para comprar livro físico quanto o e-book. Uhum. E do lançamento que nós fizemos em Poços, nós temos exemplares ainda. Porque veio uma quantidade que a gente vai fazer o lançamento em São Paulo. Então, se alguém quiser procurar pode você... me procurar que... E vai falar com a Adinan onde, então? Pode me procurar nas redes. A Adinan Nogueira você acha em qualquer lugar. Você me acha. Acha até em Palmeiral. Acha até em Palmeiral. Se entrar bater Adinan Nogueira... Tá lá. No Instagram tá Adinan Nogueira, no Facebook tô lá, no Café YouTube, Manteiga, no Café com Manteiga, enfim, estamos aí. É isso aí. Então, ou com a Abelzinha também. Abel, eu gosto da Abel, eu acho ela uma comunicadora de primeira. Demais, né? Ela é. Ela tem um... Ela Fala fácil, né? Grande uma dicção maravilhosa. Pequeno no tamanho, mas grande profissional. Né? Grande profissional. Inclusive, leva meu abraço a ela. Obrigado. Quero fazer propaganda. Aí agora, se você estiver vendo aqui, ó, cansou do Adinan, aí faz só isso. Não é? Legal. Bom, Adinan, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui, mas de coração, viu? Gostamos muito de bater esse papo. Sabia que ia ser uma conversa muito boa. Que pena que você tem um compromisso e não vai te atrapalhar o compromisso, porque eu queria sempre fazer isso daqui. Quanto tempo nós fomos aí, Bacon? 1h12? Eu tento fazer em 1 hora. Olha isso, então já... O Viviane falou pra mim, Manteiga, pelo amor de Deus. Outro dia ele reclamou o seguinte, falou,
Dá uma olhada nessas kombucha tua, que a lata fica dançando em cima da mesa. Agora eu ia falar, teu podcast precisa durar, mas tem 45 minutos, 1 hora no máximo. Pode deixar comigo. Tá bom. Não vai. Hoje foi 1h12, acho que foi mais curtinho. Então por causa tá do teu bom. compromisso. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço, saúde, paz, sucesso sempre. Igualmente, Marquinhos. Um abraço pra todo mundo que vai nos assistir. Leva meu abraço lá pro pessoal de Palmeirão. Eu ia jogar muita bola lá em Palmeirão quando era moleque. Olha, atleta, naquele campo. Tinha um campo dentro da cidade, né? Sim, sei se hoje é uma praça de esportes ali, é? Muito legal, por sinal. E o campo fica lá embaixo, na beirinha da represa, que eram 2 campos, eles resolveram fazer as pazes e agora só ficou um campo. Eu acho que eu posso ir lá tranquilo, porque eu nunca briguei lá. Não, mas era briga entre eles, um campo de cima e um campo de baixo. Aí resolveram. A gente saía daqui pra jogar futebol lá, sempre dava uma encrenca. Tem isso também. Time do Marcos Tony, o Pantera. Nossa senhora. Só quebra-pau, né? Deus te pague mais uma vez. Amém. Grande abraço pra todo mundo. Obrigadão. Gente, nós vamos fechando mais esse episódio para voltar na próxima quinta-feira. Teve aqui comigo posso dizer, né? Se alguém disser que, se você disser que não, fala que você tá falando mentira, meu amigo. Adnan Nogueira, ó, publicitário, professor universitário, palestrante, escritor e um bom companheiro, né? A Evolívio Kombucha, nosso patrocinador, né, que nos dá momentos de bem-estar, que é o chá da vez, tá bom? E você compartilhou, você que está com a gente pode compartilhar, espalhar. Nós estamos aí. Vai falando para mim, Marco, no Instagram, no YouTube, Spotify, no Deezer e por aí. Entrou lá, Café com Manteiga, achou mais, né? Gente, muito obrigado. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com um novo episódio. Fica em paz, vai na fé e até lá.